Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial e uma vertente muito interessante no varejo, que é a prevenção de perdas. Vale a pena você entender um pouco a respeito da prevenção de perdas que a Global faz e trabalha muito bem o segmento varejo. Qualquer novidade, você entra lá, globalsecurity.com.br. Hoje está aqui conosco o empresário Vander Morales. Ele é do setor de serviço terceirizado e trabalho temporário e preside o grupo Good Service desde 1984, que tem sede aqui na cidade de Guarulhos. É também presidente da FENACERT, que é a Federação Nacional dos Sindicatos e Empresas de Recursos Humanos, também trabalho temporário terceirizado. Presidente do Sindeprestem, São Paulo, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo. Vice-presidente da World Employment Confederation, Latin America, membro do Conselho Deliberativo do SEBRASE, Central Brasileiro do Setor de Serviços, e foi indicado em 2018 pela Staffing Industrial Analysts, um dos 25 líderes mais influentes da América Latina, em virtude do engajamento na tramitação do projeto da reforma trabalhista no Brasil. É coautor do livro Terceirização, uma abordagem estratégica, também escrito pelo empresário Lívio Giosa. Vander Morales, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É muito gratificante você estar aqui e vamos falar um pouco sobre as suas atividades que, pelo visto, São muitas. É muitas, né? É um vasto conhecimento aqui, né? Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer. Presido a Federação, a FENACERT, que reúne os sindicatos estaduais do setor de prestação de serviços, de logística, de portaria, de controle de acesso, trabalho temporário, promoção e merchandising e outros setores que tenham mão de obra intensiva. Então, esses sindicatos compõem a federação. Em todos os estados, nós temos em todos os estados, tem um sindicato que compõe a federação, e eu presido também o Sindeprestem do estado de São Paulo, que também reúne essas mesmas categorias, e aí no sindicato nós firmamos as convenções coletivas para atender esses setores. São convenções coletivas também já antenadas com a nova legislação. Então, nós temos convenções coletivas específicas por setor. Cada setor tem a sua convenção coletiva. Isso devido às especificidades de cada setor. Então, é uma forma que o sindicato encontrou de representar melhor essas empresas e atender às necessidades, tanto do capital como do trabalho. Então, todas as nossas convenções hoje dentro do Sindeprestem, elas estão totalmente antenadas com a nova legislação, inclusive com esta questão agora bastante polêmica, que é da obrigatoriedade da contribuição sindical, isso tanto patronal como laboral. Lembrando que neste modelo sindical que ainda hoje o Brasil tem, o enquadramento sindical ele não acabou. Toda empresa tem que estar ligada a um sindicato, toda empresa tem que ter o sindicato preponderante à sua atividade. Então, contribuição não é obrigatória, mas o enquadramento sindical ele é obrigatório. Tá bom. Só para entender um pouquinho aqui, a FENACERT, que é a federação, ela não está no guarda-chuva do Sindeprestem, não. Não tem, elas são distintas, é isso? Elas são entidades distintas. A federação, tá. ela é uma federação de sindicatos. Tá. E o sindicato, ele reúne as empresas. Então, Entendi. A federação reúne os sindicatos e essa é a estrutura de representação hoje no Brasil. Então, você tem a confederação, né, a qual a nossa federação ela é ligada a uma confederação, por exemplo, nós somos ligados à Confederação Nacional de Serviços. Tá. Então, essa confederação representa as federações. Tá. E as federações representam os sindicatos. Então, isso por quê? É um modelo de representação no Brasil, um modelo oficial de representação. Isso não tem nada a ver com associação. A associação ela é livre, adere quem quer, ao contrário de federação e sindicato, onde que essa organização ela é oficial, e isso permite que uma federação ingresse, por exemplo, com ações em defesa do setor junto ao Supremo Tribunal Federal,
ao Superior Tribunal de Justiça. Um sindicato, por exemplo, não pode entrar com uma ação em caráter nacional, mas a federação pode porque ela tem abrangência nacional. Então o sindicato ele tem uma abrangência estadual e a federação tem abrangência nacional. Ok, há uma pesquisa, eu não sei se você me corrige se eu estiver errado, mas há uma pesquisa, por exemplo, que os dois setores que mais empregam no país é o de serviços e o varejo, que são os lojistas e tal. E o varejo perde para os serviços por pontos percentuais, coisa simples, coisa assim de 1%, 2%, alguma coisa mais ou menos assim. É verdade isso? Isso realmente tem? Está correto, isso está correto. Inclusive, o setor de serviços, hoje, ele representa 70% do PIB nacional. Do PIB, que é a mão de obra, né? Que é a mão de obra. É o setor, hoje, que mais emprega formalmente no país, é o setor de serviço. E o setor terceirizado, ele tem um índice de formalidade superior a 95%. Esse é um dado interessante que, às vezes, isso não é muito colocado. A gente fala em informalidade grande, mas a verdade é que o setor terceirizado, que também teve uma lei agora, recentemente, ele é altamente formal. Ele tem mais de 95% de formalização, porque as empresas de serviços terceirizados, todas elas têm os seus trabalhadores registrados, inclusive para atender às convenções coletivas. Sim. Então, uma coisa boa da reforma trabalhista é que as empresas, e a reforma privilegiou a especialização das empresas. Então, as empresas também hoje têm os seus nichos de negócios e a sua especialização. Pode ter as divisões, às vezes você tem empresas com multisserviços, mas dentro desses multisserviços você tem as especializações. Então, isso é o que garante o bom andamento de uma empresa de serviços. E a formalidade também garante a relação boa entre trabalhador e empresa. Porque o serviço terceirizado, os trabalhadores, eles estão trabalhando na empresa cliente, eles não estão trabalhando internamente. Então, o trabalhador externo, ele tem que estar bem assistido, com todas as obrigações em dia, para ele poder representar bem a empresa, senão ele passa a ser, ele passa a atuar negativamente, ele passa a atuar até, às vezes, contra a própria empresa empregadora. Então, o índice de formalidade no setor terceirizado, ele é altíssimo. Aí está envolvido também o home office, não? Não. O home office, ele veio agora dentro da nova, na reforma trabalhista, foram criadas outras formas de trabalho. O home office é um deles, o trabalho intermitente, que já existia, que era para atender mais bares e restaurantes, mas agora foi formalizado também. Então, a ideia do governo foi dar proteção para esses trabalhadores, através de um vínculo, através de um regramento também, para esses trabalhadores terem suporte de previdência, também para, em caso de um acidente do trabalho, coisa parecida. Então, os dois principais foram o intermitente, o home office. Houve também, além da própria aprovação da lei da terceirização, que garantiu o trabalho terceirizado, inclusive na atividade fim. Esse foi um grande avanço. Que era o grande problema de chegar na atividade fim, né? Que era o grande problema. O serviço terceirizado, ele tinha muito entendimento de que aquele determinado serviço não era legal porque ele era atividade fim de uma empresa. Só que a grande dificuldade sempre foi nominar o que é uma atividade fim de uma empresa. Né? E em todas as discussões que nós levantamos sobre isso, em todos os debates que nós participamos, a conclusão era sempre a mesma. A atividade fim de uma empresa é o lucro. Porque se a empresa não tiver lucro, ela não sobrevive, ela não reinveste, ela não... Então, esse foi um debate muito interessante na época da aprovação da lei da terceirização, que era isso. O que é uma atividade fim de um banco, por exemplo? Que não seja almejar o lucro. Vender dinheiro, uma fábrica de velas, uma fábrica de pneus, uma fábrica da indústria automobilística. Exatamente. Todas elas vivem do lucro. Então, o lucro, ele não é crime, o lucro não é pecado, o lucro, ele é uma condição imperiosa para uma empresa ser bem-sucedida. Se a empresa não for bem-sucedida, não tiver lucro, ela não pode reinvestir no seu negócio, ela não pode investir em qualificação de trabalhadores,
ela não pode aprimorar os seus serviços, ela não pode investir em tecnologia, então isso tudo sai do lucro, não pode sair de impostos. Então, o lucro, ele é a atividade fim de toda empresa. E a lei da terceirização veio corrigir essa grande distorção que tinha com relação a este mercado de trabalho que empregava perto de 15 milhões de trabalhadores. O serviço terceirizado no Brasil, ele emprega ainda, né? Isso não teve queda, 15 milhões de trabalhadores. Então é um setor importante, é um setor que necessitava desse ordenamento jurídico, isso deu segurança jurídica para os contratos. Então as empresas hoje podem firmar seus contratos com muito mais segurança. Os trabalhadores também foram beneficiados com essa legislação, porque com os contratos mais seguros e mais longos, eles também têm mais estabilidade no emprego. Isso era uma outra questão que ocorria quando o entendimento sobre atividade fim dado pelas autoridades, às vezes um contrato tinha que ser intempestivamente interrompido. Aí os trabalhadores eram demitidos e não havia alternativa para esses trabalhadores. Então, isso deu mais segurança agora também para os trabalhadores. E as empresas, com essa estabilidade, com essa segurança jurídica, agora tem muito mais condições de investir em qualificação e em aprimoramento dos seus negócios. Um outro ponto também importante da reforma trabalhista foi o prazo para o trabalho temporário, que se estendeu de 180 dias para 270 dias. Quase um ano aí nessa brincadeira. Quase um ano. Isso cobre, inclusive, a licença gestante de uma trabalhadora, por exemplo, numa empresa que precisa ser substituída, o trabalho temporário anteriormente, ele não cobria o período de afastamento da gestante. Agora também a nova legislação veio dar garantias a isso e agora sem aquela burocracia de você pedir autorização para o Ministério do Trabalho, que aliás acabou, o Ministério do Trabalho não existe mais, mas antes você tinha que pedir uma autorização para o Ministério do Trabalho para seguir com esses contratos, que ele era de 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses. Agora não, agora você pode fazer um contrato por 270 dias, justificando o motivo daquela contratação, que é um acréscimo de serviços, por exemplo, ou até uma substituição de uma pessoa de licença gestante, como eu falei. Eu acho que esse trabalho terceirizado aí também pode acontecer num caso que nós conversamos outro dia a respeito disso. Vamos supor que um trabalhador, ele chegou a um ponto da carreira dele e que ou estaria para se aposentar, ou a empresa está querendo trocá-lo, qualquer coisa nesse sentido. Então, ele pode partir, a empresa pode acertar com essa pessoa, para ele ser um temporário e ficar fora da empresa, tendo um outro tipo de ganho, alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer esse tipo de coisa também? Pode acontecer. E isso, nós observamos lá no sindicato várias situações em que o temporário ajuda as pessoas a terem renda e até nortearem suas carreiras. Então, por exemplo, um jovem que não tem muita experiência, em épocas de final de ano, épocas de grande sazonalidade, como o comércio é um grande contratador de mão de obra, um grande empregador, às vezes ele tem necessidade de reforçar os seus quadros em épocas de grande pico, como o Natal, por exemplo, a Páscoa agora, que é o grande evento, o Dia das Mães, enfim. Então, o trabalhador temporário, o jovem principalmente, que não tem experiência, nunca teve um emprego formal, nem um emprego que ele pudesse ter um norteamento da sua carreira, no trabalho temporário a exigência de entrada não é tão grande. Então isso fazia com que ele tivesse oportunidade em grandes corporações, inclusive, em grandes corporações que contratam. E aí era a grande oportunidade desses jovens aproveitarem esta oportunidade, né, e mostrarem as suas habilidades, as suas competências. E aí, em muitos casos, eram efetivados. A gente tinha uma média de mais ou menos de 15% a 20% de efetivação nessas contratações sazonais. Até mais acontecia, até muito mais acontecia. Muito mais. Então, nós temos vários exemplos lá, de quem começou como temporário, hoje é presidente de uma grande rede
varejo, uma rede esportiva de varejo, ele começou como temporário, hoje ele é o presidente dessa. Então, muitos jovens aproveitam. E na outra ponta, tinha aquelas pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho e que não encontravam oportunidade. E o trabalho temporário, ele veio como um colchão, né, para dar sustentação para essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Tanto é que você tem algumas grandes empresas agora de recrutamento de executivos que entraram no ramo de temporário justamente para aproveitar a experiência dessas pessoas e oferecer para as empresas. E agora com um prazo muito maior, prazo de 270 dias, às vezes para implantar um projeto, para dar suporte a um novo projeto, enfim, para emprestar aquela experiência que ele tem a uma organização, talvez menor, que não poderia contratar um executivo de alto nível, de alto gabarito, de forma efetiva, de forma formal. Então, o trabalho temporário, nessas situações, ele veio para ajudar tanto as pessoas como para as empresas também. Isso é muito importante, né? Isso é valioso para essas pessoas, porque de repente as pessoas podem falar assim, olha, não tem um caminho mais para mim, né? Não tem um caminho para eu seguir, né? Ele tem sim, é só ele ser. Aliás, o brasileiro é extremamente empreendedor, né? A gente sabe muito bem disso, nós sabemos disso aqui, né, Wander? Ok, estamos apresentando o programa Sua Segurança Global, que tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa de segurança patrimonial. Estamos numa conversa muito interessante com o empresário Vander Morales. Estamos falando sobre vários assuntos aqui de prestação de mão de obra, de terceirização e tal. Está muito gostoso esse assunto nosso aqui e tal. Mas eu queria conversar um pouco agora com você sobre inovação social. Você comentou que isso é uma tendência que pode acontecer. Como que é isso? Como é que funciona essa inovação social, Vander, por favor? Olha, hoje está havendo uma grande transformação no mercado de trabalho. Então, nós estamos saindo de uma cultura do emprego vitalício para novas alternativas. Nós falamos aqui agora do home office, do trabalho temporário, do terceirizado, do intermitente, enfim, nós estamos saindo de uma estrutura ou de uma cultura onde as pessoas tinham como opção ou como meta de vida um emprego público ou entrar numa empresa onde ela pudesse fazer carreira, se aposentar. As coisas estão mudando, nós estamos partindo do emprego para o trabalho. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. O mundo todo está assim. Inclusive na Europa, até por conta das grandes migrações que estão ocorrendo, não tem emprego nesse formato mais para todo mundo. E esse que está sendo o conflito aí em grande parte dos países europeus. E no Brasil, nós estamos saindo desse engessamento, né, de uma CLT que era altamente engessada, para uma liberdade muito maior. Nesta liberdade, as pessoas podem empreender, como a veia empreendedora aqui do brasileiro, nós acabamos de falar. Tanto é que já tem pessoas que trabalham por conta própria, já são quase 30 milhões de pessoas dentro do novo formato, mas desses 30 milhões, somente 4 milhões ainda abriram o seu CNPJ, estão legalmente, estão formalizadas. Então, enfim, tem um grande espaço aí ainda para a gente buscar soluções para essas pessoas. Não vamos, talvez, falar mais em emprego. E a inovação social, ela vem justamente na esteira disso. Eu começo inovação social, eu começaria por um diálogo social. O diálogo social, ele antecede a inovação social, que nada mais é do que você começar a trabalhar esta mudança de cultura e começar a ajudar as pessoas a enxergarem essas mudanças. Então, isso governos podem fazer isso, os sindicatos podem trabalhar nisso, as confederações podem trabalhar nisso, as associações podem trabalhar nisso, até pela sua organização, começar a estudar essas formas de você começar a dar opções para as pessoas, porque as pessoas vão ter que mudar, não vai ter mais aquele emprego no setor público onde todo mundo vai se aposentar lá com o mesmo salário da coisa. Isso vai mudar. E já está mudando. Então, nós temos que encontrar soluções para essas pessoas. Então, esse diálogo social, né, que vai buscar esse entendimento com governos, sociedade, entidades, e vamos começar, então, a buscar soluções e começar a mostrar para essas pessoas quais são as alternativas que ela tem. Então, a vida não vai acabar.
Claro, lógico. Né? Todo mundo vai ter que buscar alguma solução, vai ter que buscar alguma renda. E esse vai ser o grande desafio, talvez? o grande diferencial daqui para frente. Então, assim, as pessoas vão ter que buscar renda para pagar suas contas, para criarem seus filhos, para pagar a faculdade dos filhos, para pagar o aluguel, para comprar o carro ou alugar o carro. Enfim, então, esse diálogo social, ele vai trazer com que os governos e essas entidades, elas passem a ajudar as pessoas a isso. E mostrar para essas pessoas que elas podem ser felizes encontrando também outras alternativas de trabalho, outras opções de trabalho. E nisso entra uma qualificação profissional, entra orientação profissional, principalmente orientação profissional, ajuda na abertura de um negócio. Hoje nós temos algumas entidades que já fazem isso com muita eficiência, mas isso vai ter que ser ampliado, os sindicatos ajudarem os próprios empresários a entenderem este momento também. E esse modelo modelo, por quê? Este vai ser um grande problema para os empresários também. Se você tem uma retomada mais forte da economia, nós vamos encontrar um problema da falta de mão de obra qualificada. Nós vamos ter um excesso de mão de obra, mas essa mão de obra vai estar qualificada e com uma cultura do emprego vitalício. Exatamente. Sem o engajamento. O que vai precisar que esse diálogo social, essa inovação social, é o engajamento também dessas pessoas nas necessidades da empresa. Um dos pontos de quebra desse paradigma é essa questão do lucro. Né? Eu vi hoje uma passeata da Ford, onde que eu vi vários cartazes ali dizendo que assim, a Ford só pensa no lucro. Mas é óbvio. Mas óbvio. É óbvio. Ué. Então, isso tem que ser mudado. Essas pessoas, elas têm que começar a entender e falar assim, olha, a empresa, se ela não tiver subsídios do governo, se ela não tiver incentivos do governo, ela vai ter que viver com as suas próprias pernas, como é a maioria da economia e como é a maioria das empresas. Claro. A maioria das empresas não tem acesso ao BNDES, não tem acesso a crédito barato, o crédito no Brasil é muito caro. Alto. Enfim, então ela tem que ter lucro para poder investir. E essas pessoas, elas só vão crescer quando a empresa tiver lucro. Então, esse é o entendimento, essa é a máquina que nós vamos ter que começar a girar daqui para frente. Tá. Então, esse diálogo social, ele vai muito nesse sentido. Tá. Enquanto a gente falar para trabalhadores que a empresa é opressora, que o capitalismo é ruim, essas pessoas não terão oportunidades, porque é só nesse modelo que as pessoas vão poder encontrar soluções para os seus problemas. Que elas vão encontrar trabalho para poder ter renda e bancar o seu padrão de vida. Então, se a empresa não tiver lucro, não vai ter. Então, essa é uma primeira quebra de paradigma que a gente vai ter que começar a trabalhar. Porque as empresas vão ter um problema com isso daí. Vai esbarrar nessa cultura. Vai esbarrar nessa cultura. Aí vai entrar o trabalhador e ele vai primeiro querer saber quais são os seus benefícios, quais são os seus direitos, mas os seus deveres vai ficar de lado. E aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa conta não vai fechar. Ele precisa primeiro saber quais são os deveres que ele tem que fazer para ver o que vai acontecer lá na frente, não é isso? Então, nós vamos voltar, talvez, a um passado lá, onde que as pessoas eram reconhecidas e promovidas por mérito. Elas conseguiam um aumento de salário por mérito, né? Elas cresciam por mérito, e assim é como tem que ser. Então, esse é o mundo do capitalismo, o que o Brasil é. O Brasil é um país capitalista. E a população gosta desse sistema. Ela só não está ainda antenada com isso daí. Ela não compreendeu esse mecanismo. Exatamente. Que ela precisa fazer parte da empresa com engajamento, ela tem que ajudar o empresário também a buscar soluções, o empresário não perder o cliente, porque se o empresário perder o cliente, ele perde o emprego. Ele perde também. Então, ele tem que... Esse é um processo isso eu chamo do diálogo social. E aí nós vamos começando a mudar tudo isso e as pessoas vão começando a entender, compreender, e aí nós vamos começar a ter um mercado de trabalho mais estável voltado para trabalho e não para emprego. Tá bom. Você acha que então aí poderia acabar com aquela máxima de que em time que está ganhando não se mexe, vestir a camisa da empresa? Eu acho que não. Eu acho que o pessoal não tem que vestir a camisa da empresa, tem que estar imbuído da condição dele de trabalho da empresa. E time que está ganhando não se mexe, mexe sim. Se está ganhando de 1 a 0, vão ganhar de 5, 6, 8, 15, vão ganhar
virar um jogo de basquete, por exemplo, né? Acho que você não pode ficar dentro dessa linha aí, né? O que você acha? Perfeitamente, é isso mesmo. Eu acho que tem que ter sempre a inovação, Claro. tem que ter sempre o aperfeiçoamento, isso é contínuo, isso não vai parar, mesmo porque a tecnologia, ela vem forte. Ela vem forte. E vem mudando, né? E vem mudando. Então, quando a gente fala, olha, o número de desempregados no Brasil é muito grande por conta do engessamento da CLT. É parte disso. Mas esses empregos que eles tinham, né, terão em outros locais? Não, porque a tecnologia mudou muito. A tecnologia, ela tá roubando emprego. Se fala muito em trabalho do futuro. É isso, trabalho do futuro. Assim, o trabalho do futuro, ele não está escrito ainda. Ele não está escrito. As coisas elas vão se acomodar, elas vão se encaixar. Por isso que aí o diálogo social com o fim da inovação social, ele é imprescindível nesse momento no Brasil, que é para essas pessoas começarem a entender esse mecanismo. Então, o trabalho do futuro, qual vai ser? Ninguém sabe. Isso não está escrito. Então, quem fala que, olha, o trabalho do futuro vai ser tudo robô? Não. Vai ter robô, mas não vai ser tudo robô. Não, mas porque a habilidade do ser humano ainda, de capacidade emocional... E exatamente, essa emoção... Isso não tem, ainda o robô não vai, ele não vai conseguir expressar essa emoção para resolver muitos problemas. Então, esse futuro ainda vai ser escrito, e vai ser escrito por nós. Exatamente. Olha, Wander Morales, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Falamos sobre a FENACERT, sobre a Cideprest, sobre a sua própria... Só não falamos da sua empresa, né, que a gente depois passou todo o tempo e tal, a Good Service. Mas eu queria que você, por favor, com essa experiência sua da terceirização de trabalho, o tema inovação, ele é realmente muito sucesso. Tá? Assim, deixe uma mensagem para os nossos assinantes, para que qual que você falou do futuro, não está, mas qual que é o futuro que ele pode encontrar aqui logo mais aí na vida dele? A mensagem que eu deixo é de as pessoas, o brasileiro ele é um otimista nato, então é perseverar, é quem tem o seu negócio, persistir com o seu negócio, aperfeiçoar o seu negócio, ver o que está acontecendo, procurar uma qualificação empresarial também, isso é importante. A gente fala muito de qualificação do trabalhador, a qualificação empresarial também é importante, está antenado com o que está acontecendo no mundo, com as novas tecnologias, né? Os trabalhadores, da mesma forma, procurarem aperfeiçoar, procurar engajar dentro das empresas na busca de soluções, dar sugestões, fazer críticas, enfim, participar mais do dia a dia da empresa. Eu tenho certeza que com essa sinergia entre capital e trabalho, empresas e trabalhadores, nós vamos construir uma sociedade melhor, mais justa, onde as pessoas poderão ganhar mais, os empresários também poderão ganhar mais, poderão investir mais também na ampliação dos seus negócios. Enfim, o futuro que se desenha, ele é promissor. Ele é desafiador também, e vai exigir muita perseverança dos empresários. Então, acreditem nos seus negócios. O Brasil é um país de oportunidades ainda, é o grande país de oportunidades, tanto é que muita gente vem para cá, tem gente que está voltando para o Brasil para de novo empreender, que com regras mais claras, né, com mais segurança jurídica, a gente ainda tem que avançar, as reformas têm que concluírem, mas a partir do momento que a gente tiver até mais segurança jurídica para investimento, eu não tenho dúvida de que o Brasil vai ser um grande país e vai ser um grande empregador de mão de obra, e o setor de serviço está inserido dentro desse cenário. O Brasil é um país de serviço e vai oferecer oportunidades para muitas pessoas ainda. Obrigado, Wander. Obrigado você, obrigado nossos assinantes. Pensou segurança, pensou Global Security.